Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Eu sou José Manuel da Silva, moro na cidade de Coxim, Mato Grosso do Sul, e fiquei na Igreja Adventista 26 anos, mas sempre com a dúvida no coração, porque sobre a Trindade e sobre o batismo em nome de Jesus, porque Jesus disse que o batismo tem que ser em nome dele, e Pedro fez a sua pregação. Ele disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados. E eu fiquei nesta dúvida, pregando, falando, junto com os outros, mas não tinha uma noção, uma base do que era ser batizado em nome de Jesus. Estudando a Bíblia, a Palavra de Deus, passei 26 anos na Igreja Adventista, mas sempre era retrucado, porque quando eu falava desse assunto, as pessoas me apresentava outra solução, outro esquema, que no passado era assim, agora a igreja está evoluindo, e eu fiquei em dúvida. Aí fui dar estudo para um irmão, e sempre tocava no assunto sobre a Trindade, sobre o batismo em nome de Jesus, e ele sempre retrucava, mas ele foi estudar o assunto, e ele foi pesquisar, e um dia ele falou para mim que não dava mais para ficar na igreja nessa situação, porque se sentia mal lá dentro. Aí fui embora para o Mato Grosso, nós sempre nos comunicamos, sempre, quase todos os dias, telefonamos um para o outro, entramos em contato, e eu falei para ele que tinha tomado a decisão para me batizar em nome de Jesus. E ele falou: irmão, eu já tomei faz muito tempo. Então no mesmo dia que eu vim para São Paulo, me comuniquei com ele, e no dia em que eu tomei a minha decisão para me batizar, ele também tomou a decisão. E nós ficamos nos comunicando. Mas quando eu cheguei na igreja lá com um irmão, que eu falei para ele que o batismo correto era o batismo em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, falou: irmão, então eu vou lhe chamar para nós conversar em casa, para nós estudar esse assunto. Mas só que o meu irmão, sendo ancião da igreja, em vez dele chegar em mim e perguntar alguma coisa, ele falou direto para o pastor. Aí se revoltaram contra mim, aí foi preciso eu chamar o pastor lá em casa para ter uma conversa com ele. E em meio a essa conversa, eles não aceitaram as minhas decisões, me deixaram um livro sobre a Trindade, que eu tinha que ler para me retratar, para que não era bem assim. E depois foi marcada uma segunda reunião. Quando ele veio, que eu disse para ele que ali para mim não estava refletindo nada, porque falava da Trindade e eles mesmos estavam em dúvida, que dizia que se nós estivéssemos certo, eles estariam errado, se nós estivéssemos errado, eles estariam certo. Então chegou um ponto e eles mesmos têm dúvida daquilo que eles crêem. Então, na realidade, são manipulados pela associação, pela uma direção, pelo um poder, e eles não têm força de tomar uma decisão ao lado de Cristo. Aí foi quando ele marcou outra reunião e disse que vinha na minha casa, e quando ele veio outra vez com os 4 anciãos da igreja e com mais outra pessoa. E foi quando eu tomei a minha decisão e a minha esposa que nós não iríamos mais na igreja adventista, que o meu dízimo teria o seu rumo certo, que eu não ia mais dizimar lá, que eu dizimava e eu dava uma oferta para as Dorcas. Aí passei a não dar mais, aí passei a ser odiado, a ser totalmente assim perseguido, desprezado. Falou: mas o irmão continua sendo amigo, pode ir na igreja, mas como eu posso ir num lugar da onde eu fui expulso? Da onde eu fui cortado? Porque se eu for para lá eu estou sendo um hipócrita. Eu estou compartilhando e participando da mesma coisa que eu não acredito, da mesma heresia. Então foi quando eu tomei a decisão de sair de uma vez e ficar firme com a minha esposa no meu lar, até que Deus prepare pessoas que estamos conversando com eles, estamos falando, e nós abrimos um grupo e continuarmos com o grupo lá em Coxim e ganharmos almas para Cristo. E a partir daí, agora minha esposa também se batizou. Então Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então tem eu, tem a minha esposa e tem Cristo conosco para levarmos essa mensagem àqueles que ainda não conhecem.
Esse é o meu testemunho, da verdade que eu conheci, apesar de passar muito tempo, mas Deus ainda me deu a oportunidade de eu tomar esta decisão e seguir o caminho de acordo com como a Bíblia nos ensina, como a Bíblia nos declara, que sem esta verdade, de maneira nenhuma podemos ver a Deus. E que Deus nos abençoe e que nós possamos permanecer firmes até a breve volta de Cristo Jesus.